O Bastidores CNN acompanha com atenção o aumento das queimadas pelo país, especialmente no Pantanal. Quem vai atualizar a gente agora sobre essa situação é o secretário de Controle de Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, André Lima. Boa tarde, secretário. Conta pra gente, a gente já deu a notícia da sala de situação para acompanhar também as queimadas no Pantanal. Eu queria saber o que está sendo feito, o que já avançou, né, de lá para cá. Bom, boa tarde aí, Tainá, Uribe, uma alegria estar aqui com vocês, podendo falar um pouco das ações, né, apesar dessa triste situação, né, que a gente está vivendo. Mas o governo vem articulando, o governo federal, né, vem articulando com os governadores dos estados para que a gente possa cada vez mais melhorar a coordenação, a sinergia e a integração das ações entre IBAMA e ICMBio, que são os órgãos da linha de frente do governo federal que atuam nas áreas federais, sobretudo nos parques nacionais, nas estações ecológicas, territórios indígenas, junto com os corpos de bombeiro militar dos estados, porque essa integração ela é muito importante, exatamente porque a gente tem que imprimir, né, investir todos os recursos que a gente tem, mas de maneira muito mais eficiente, integrando essas ações com os estados. Então nós tivemos, já desde abril a gente vem fazendo uma articulação com os corpos de bombeiros da Amazônia, né? Em maio começamos também com Mato Grosso do Sul, isso gerou o pacto que foi assinado no Dia Mundial do Meio Ambiente pelos governadores com o presidente da República, e de lá para cá agora nós estamos nos planos operativos. Essa semana estive em Campo Grande, né, alinhando as ações e as prioridades de ação, investimentos, demandas de investimentos com os governos do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Estaremos agora na terça-feira com o Mato Grosso também. Então, as frentes de trabalho estão acontecendo. O problema, como vocês já anunciaram aqui, é que nós estamos realmente vivendo um momento inédito. Essa é a maior seca na região do Pantanal nos últimos 70 anos. E isso, né, faz com que a gente tenha que se adaptar rapidamente a uma realidade muito diferente da realidade dos anos anteriores, até ainda mais grave do que foi 2020, inclusive, que teve um grande incêndio no Pantanal. Secretário, se antecipou muito, porque já não era o período das secas, ele costuma acontecer mais para frente. É um cenário bastante preocupante. Que mudanças os senhores avaliam para esse período de queima prolongada? Há alguma possibilidade de algum reforço do IBAMA, reforço do ICMBio, algum pedido de ajuda de outras entidades, no caso municipais ou estaduais? Sim, nós estamos com as nossas brigadas, né, já no front. Vocês estão mostrando imagens aí, inclusive, de ações de combate, tanto do ICMBio quanto do IBAMA. Nós estamos, inclusive, trazendo também, levando, na verdade, né, mais brigadistas ligados à Força de Segurança Nacional, Força Nacional de Segurança Pública. Nós estamos pedindo apoio, né, de infraestrutura, de aeronaves, de embarcações, de sistemas de comunicação, porque lá no front é preciso ter comunicação em tempo real, né, e de alta qualidade, alimento, acampamento para o Ministério da Defesa. A sala de situação criada no âmbito da Casa Civil do Governo Federal é exatamente para a gente articular essas ações que a gente chama de extraordinárias, né, aquelas que a gente está precisando avançar, né, de maneira rápida e extraordinariamente. Quer dizer, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento realmente muito diferente. E também, como eu disse, articulando melhor com os governos estaduais, porque tradicionalmente cada um cuida do seu quintal, vamos dizer assim, né? O IBAMA nas áreas federais, os órgãos estaduais ali nas propriedades privadas. O problema é que mais de 95% dos incêndios acontecem em fazendas privadas. E aí o governo federal precisa, além de cuidar do seu território, dos parques nacionais, das terras indígenas, precisa colaborar com os estados também nas demais áreas. Então, essa combinação, essa colaboração é que a gente está agora inovando e trabalhando de maneira muito sincronizada. É bem interessante esse dado. Então, 95% em propriedades privadas, é isso, secretário? E aí acaba que o esforço que é destinado às áreas públicas precisa ser compartilhado. Exatamente. Agora, sim, a gente não sabe exatamente a causa, porque muitas vezes é alguém na estrada, por exemplo, que põe fogo, então não é o proprietário rural que taca fogo, né? Muitas vezes o incêndio começa numa estrada, às vezes é um pescador que pescou lá o seu pescado, foi assar um peixe, deixa fogueira, às vezes é um sitiante que queima um lixo, porque normalmente não tem o saneamento em área rural, então eles queimam o lixo. Então tem vários focos de diferentes origens, né? E num momento de seca, com ondas de calor, né, da forma como a gente está vivendo, cada isqueiro aceso, cada fósforo riscado é um risco de um desastre ambiental. E é muito difícil controlar isso e chegar em tempo real
nos milhares de focos que a gente está observando. Então é muito importante que a sociedade local pense duas vezes, não risque o fósforo. Agora é hora de fogo zero no Pantanal até pelo menos novembro desse ano, dezembro desse ano. É muito tempo, né? De agora, de junho a novembro, dezembro. A gente viu o caso, inclusive, de uma fazenda que pegou fogo por uma bituca de cigarro, porque a seca é muito forte. Secretário, eu gostaria de saber como tem sido o resgate dos animais. A gente viu imagens de anfíbios e répteis que não sobrevivem, não conseguem fugir a tempo, acabam sendo carbonizados. O Ministério do Meio Ambiente está preocupado também no resgate desses animais? É muito preocupado, a nossa frente de resgate estava toda lá, ou na verdade uma parte ainda lá no Rio Grande do Sul, está sendo mobilizada também uma frente através do ICMBio e do IBAMA para a região do Pantanal, né? A partir do aprendizado que tivemos do incêndio de 2020, um diagnóstico do ICMBio mostrou que em 2020 foram, infelizmente, incinerados mais de 17 milhões de vertebrados no Pantanal. Realmente é uma situação muito crítica, a estrutura para receber esses animais é muito precária ainda. Então nós temos realmente que desenvolver essa agenda e tem, né, o ICMBio e o IBAMA estão se organizando com as frentes, né, de resgate de animais junto com corpos de bombeiros e organizações da sociedade civil que são muito importantes também. Nesse momento é um momento de trabalhar junto, quer dizer, toda a sociedade colaborar através das suas associações locais, os sindicatos, as federações de produtores rurais, além das prefeituras também, quer dizer, nós precisamos ter realmente uma grande frente de trabalho em vários eixos. Na prevenção, porque ainda é possível prevenir, né, porque a gente tem que limitar as ignições, tem o eixo de comunicação para as pessoas saberem da situação crítica que está ocorrendo lá na ponta, e essa área de resgates também de animais é super importante. Além do abastecimento, no caso não no Pantanal, mas na Amazônia, por exemplo, essa questão da seca, ela causa problemas de abastecimento de água, de energia, de combustível, de transporte, ou seja, nós estamos vivenciando, vamos dizer assim, o lado B daquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, muita água. Essa água toda que caiu no Rio Grande do Sul era para estar caindo no centro-oeste e parte no sul da Amazônia. Infelizmente caiu toda lá no Rio Grande do Sul e nós estamos vendo seca no centro-oeste e no sul da Amazônia. Então agora nós vamos vivenciar um grande desafio, quase que uma guerra contra a seca e os incêndios, tanto no Pantanal quanto no sul da Amazônia. Agora, em relação aos recursos, secretário, quanto está sendo empenhado nesse tipo de ação? O governo disponibilizou algum montante extra? Já se preparou para ter mais dinheiro em caixa e disponibilizar esse tipo de combate? Sim, essa parte é super importante porque toda essa infraestrutura logística demanda investimento, né? Nós estamos primeiro recompondo recursos do corte orçamentário que foi feito pelo Congresso Nacional. O Congresso cortou 15% do orçamento da área ambiental do governo. Então nós estamos agora buscando recompor esses recursos. Chegou agora mais 100 milhões de reais para o Ministério do Meio Ambiente, 50 milhões estão indo para o ICMBio exatamente para essas frentes de combate a incêndios, mas nós estamos construindo todo um orçamento mais articulado com o Ministério da Defesa, com o Ministério de Meio Ambiente, com o Ministério da Justiça, que inclusive deve colocar, como eu falei, dezenas de brigadistas da Força Nacional de Segurança Pública, né? Tudo isso é um novo orçamento extraordinário que está sendo desenhado. Agora, na próxima semana, por exemplo, nós vamos apresentar uma primeira conta, né? Porque agora nós estamos entrando com as medidas extraordinárias, em função exatamente dessa antecipação das queimadas que estavam previstas para agosto e começaram em maio, né? E a gente tem um cenário também preocupante que o senhor mesmo disse, de secas na região da floresta amazônica. Que medidas estão sendo tomadas e como o Ministério do Meio Ambiente tem tentado evitar um cenário também de aumento do desmatamento? O aumento do desmatamento, ele está relativamente bem cuidado, vamos dizer assim, porque o desmatamento caiu no ano passado 22% e o dado agora, dessa semana, né, computado ao longo do ano, é de queda de mais 50% do desmatamento. Isso é super importante em relação às queimadas. Por quê? Por um lado, quanto menos desmatamento, mais úmida fica a floresta, porque a floresta gera umidade, gera mais chuva, né? Então, quanto menos desmatamento, mais a gente está protegendo o próprio clima regional e, ao mesmo tempo, as queimadas normalmente, pelo menos 50% das queimadas acontecem em cima de área desmatada. Em alguns casos chega a 80%, 90% em alguns estados. Então o combate ao desmatamento é crucial, né, digamos assim, ele é a grande medida preventiva para os incêndios. E nesse aspecto a gente está avançando muito bem. O que não significa que não haverá incêndios, por quê?
porque a gente já está vivenciando novamente um cenário de seca. O problema do incêndio é assim, seca grave, pouca água, pouca umidade e gente pondo fogo lá na ponta. Quer dizer, o fogo não é espontâneo. Raramente você tem um fogo de um raio que cai e não é seguido de chuva, né? Mais de 90% dos incêndios são feitos por alguém que está lá na ponta, algum agricultor, uma comunidade, um produtor, enfim. Né? Então é muito importante que também a gente aborde a responsabilidade de cada cidadão por cada foco de incêndio. Cada foco de incêndio pode gerar um incêndio, um desastre ambiental, portanto agora a responsabilidade é de todos. O governo tem que fazer a sua parte, está buscando fazer com todas as limitações de recursos, mas a sociedade tem responsabilidade também, precisa nos ajudar evitando usar fogo desnecessariamente na Amazônia, no Pantanal, por esse período aí, que vai ser infelizmente um período mais longo do que o normal, né? Certamente até pelo menos novembro, dezembro. Quer dizer, combater, resolver o problema enquanto ele acontece, né, e conscientizar ainda as pessoas. Obrigada. Conversamos agora com o André Lima, que é secretário de Controle de Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Agradeço. Espaço aberto, claro, para a gente tratar desse tema que é tão importante sempre. Estou à disposição de vocês aí, Tainá, Uribe. Parabéns aí pela cobertura. Conte conosco.